Bem-vindos ao canal Amazon Futebol C. O meu nome é Marcelo e hoje, pessoal, eu vou comentar sobre a recente troca no comando técnico da equipe do Corinthians, que trocou o Dorival Júnior pelo Fernando Diniz. E assim, né? Isso daí me fez refletir sobre realmente quem são os culpados aí por um péssimo momento aí de uma equipe, porque hoje em dia realmente está complicado ser técnico aqui no Brasil, porque um técnico que pode ganhar tudo não tem a mínima certeza que vai continuar por muito tempo à frente aí de uma equipe, porque uma ou duas derrotas já pedem a cabeça dele. Então, antes da gente começar aqui, pessoal, deixa eu pedir aqui o like de vocês para poder dar uma força aqui pro canal. E caso você não seja inscrito, já se inscrevam aqui no nosso canal, pessoal. E também não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo daqui do canal. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Assim, o Corinthians, ele demitiu o Dorival Júnior. É por conta de uma sequência aí de maus resultados. A equipe vinha um bom tempo aí sem vencer e optou por demitir o Dorival. E assim, cara, eu fico pensando, até que ponto a culpa é exclusiva do técnico? Porque o Dorival Júnior, acho que dos técnicos aí recentes do Corinthians, foi o mais vitorioso. O último, assim, que não foi vitorioso, mas fez uma boa campanha aí, foi o Vitor Pereira, que, sabe, foi daquela forma que o corintiano sabe muito bem como que foi, né? Mas levou a equipe até uma final da Copa do Brasil. E o Dorival Júnior, né, diante de toda a bagunça que tá ainda, né, o Corinthians, ele conseguiu levar a equipe do Corinthians a um título aí de Copa do Brasil e também um título de Supercopa aí Rei, né, ou Supercopa do Brasil. Então, são dois títulos aí expressivos. Eu sei que a Supercopa em si não tem aquela expressividade toda com uma Libertadores, uma Copa do Brasil, uma Libertadores, mas mesmo assim foi um título expressivo porque venceu o Flamengo, que, sabe, ganhou quase tudo ano passado, entendeu? Então foi um título expressivo por conta disso. Enfim, assim, então o Dorival Júnior está fazendo aí milagre com a equipe do Corinthians, porque o Corinthians daí não tinha um timaço, não tinha um super time. Era uma equipe que estava ali oscilando demais, né? Tanto é que chegou até um determinado momento a brigar para não cair aí no Campeonato Brasileiro. Então, sabe, uma equipe aí que estava rateando demais, conseguiu um título como foi ano passado, realmente foi algo realmente incrível. Então, assim, o Dorival, ele vem fazendo aí bons trabalhos. Só você pegar aí o próprio Flamengo, São Paulo também, que ele conquistou a Copa do Brasil, né, recentemente, e o Corinthians. Então, assim, é um técnico que, sabe, vem fazendo bons trabalhos, vem dando títulos aí expressivos, né, aí para as equipes que ele vem comandando. Só que o problema, como eu falei lá no começo do vídeo, é que parece que realmente aqui no Brasil o pessoal não tem paciência, né, de, sabe, deixar o cara trabalhar. Porque é um ou dois resultados ruins e já estão pedindo a cabeça aí do treinador, sabe? Aí tira um treinador e contrata quem? Contrata o Diniz. Cara, o Diniz é um técnico que muita gente hoje em dia tem uma certa repulsa, eu posso assim dizer, né? Tem uma certa rejeição. Não por conta aí dos resultados, assim, que também não, hoje em dia não tá sendo lá essas coisas também, né? Mas assim, né? Pelo modo de trabalho dele, né? Porque o Diniz é aquele cara explosivo. E assim, muito torcedor gosta disso, porque acha que uma equipe precisa ter um cara que seja assim, pulso firme, né? Mas muita gente também acha muito exagerado o modo como o Diniz trata os jogadores. Então tem essas duas vertentes. Então assim, a verdade é que o Diniz realmente não vem fazendo bons trabalhos. O último aí com a equipe do Vasco teve um bom momento, sim, mas depois, né, foi só ladeira abaixo. E os trabalhos do Diniz
tem sido isso, né? Acho que eu não me lembro aí o último bom trabalho do Diniz, né? Acho que foi com o Fluminense, né? Posso assim citar, né? Que foi até aquele título da Libertadores. Mas depois disso não teve mais nada de bom, né? Ele foi ali para a seleção, onde também não extraiu nada, né? Foi um péssimo trabalho aí na seleção. Inclusive, curiosidade, né? O Dorival Júnior tinha saído da seleção brasileira, foi comandar o Corinthians, acabou sendo demitido. E agora o anterior, né? O técnico anterior a ele, que no caso foi o Diniz, vai pro Corinthians. Então são dois ex-treinadores aí da seleção que estão comandando aí o Corinthians. É meio que curioso isso, né? Mas enfim, então assim, o Diniz realmente não vem fazendo bons trabalhos recentes. Inclusive, né, o trabalho dele aí com o Cruzeiro foi realmente pavoroso, né? Realmente foi horrível o trabalho dele à frente do Cruzeiro. Então assim, o Corinthians pega, né, e tá fazendo uma aposta, essa é a verdade, para ver se realmente dá certo ou não. Mas a verdade, até como eu também falei no início aí do vídeo, é que a gente tem que ver qual é a extensão aí da culpa do treinador. Porque eu digo o seguinte, o Dorival Júnior, por mais que ele tenha errado e muitas vezes aí à frente do Corinthians, mas ele não é o principal culpado aí do momento do Corinthians. Como eu falei, o Dorival Júnior, ele fez milagre aí, levando o Corinthians a 2 conquistas. Porque o Corinthians está uma bagunça internamente, sabe? Realmente é um caldeirão aí de emoções, posso assim dizer, né? Aí na parte administrativa, porque toda hora surge, né? Aí algum escândalo, surge alguma, sabe? Alguma notícia mesmo do Corinthians relacionado a alguma coisa aí extracampo, né? Então é complicado. Teve aí impeachment aí do seu presidente, assumiu aí um novo. Então se parece que o Corinthians não tem aí tempos de paz, né? Aí por conta de toda essa confusão aí extracampo. E assim, né? Teve impeachment do seu presidente, teve aí um novo presidente assumindo, mas mesmo assim realmente tá muito complicado aí ainda a situação do Corinthians, né? Aí internamente. Como eu falei, todo dia aí surge uma nova notícia, né? Aí falando sobre o extracampo do Corinthians. Então, assim, tudo isso daí acaba influenciando por outras coisas, né? Por exemplo, o Memphis Depay, ou Depay, também vem falando, né? Aí sobre a questão realmente da bagunça que está sendo internamente. Tem questão salarial também. Enfim, tem um monte de coisa aí que está acontecendo aí no Corinthians. Então, assim, a culpa também do Corinthians está aí nesse momento ruim, também é por conta realmente da situação externa ao futebol, entendeu? Então é complicado. Então só colocar a culpa no treinador é você tapar o sol com a peneira, porque a situação não vai melhorar aí da noite pro dia. Possa ser que o Diniz consiga aí bons resultados, sim, mas não vai ser aqueles resultados aí satisfatórios aí que muita gente espera que o Corinthians tenha, né, na temporada. Mas é assim, cara, é uma aposta. E assim, eu me. Então, assim, eu fiquei pensando somente isso, né? Porque olha só. Olha só como que são as coisas. O Felipe Luiz, que ganhou quase tudo ano passado, sabe? Só foi ter um mau momento aí no início do ano que já pegou as contas, né? Do Flamengo. Aí veio o Jardim. O Jardim, já com uma derrota, né? Que teve recentemente aí pro Red Bull Bragantino, mas também foi uma derrota vexatória, também porque realmente o Flamengo não jogou nada, pegou um banho aí do Bragantino. Sabe, muita gente já estava querendo que o Jardim fosse demitido. Então, para ver como que é a situação aqui no Brasil, né? Que aqui o técnico ele não tem paz para poder trabalhar. E assim, já falei isso aqui no canal. Cara, eu preciso dar tempo para poder a gente ver o trabalho do treinador. Porque se a gente pegar uma ou duas derrotas e já demitiu o cara, aí vem um novo, aí o novo não tem tempo aí para poder demonstrar o seu trabalho e fica essa troca, né, de treinador. E toda vez que é trocado um treinador, dá um reset, né? Zera tudo. Começa tudo do zero.
o trabalho. Então, é um novo recomeço. E isso acaba prejudicando realmente a sequência aí da temporada. Porque um novo treinador, ele tem uma nova filosofia de trabalho, tem um novo método de trabalho, né? Tem novas táticas, novas estratégias, novo pensamento. Então, tudo isso daí, sabe, acaba realmente atrapalhando realmente a equipe. Porque você está acostumado, entre aspas, um treinador, aí chega outro, aí você vai ter que se readaptar a esse novo treinador, entendeu? Aí esse novo treinador é demitido, aí vem um outro. Então é complicado, realmente. Então, assim, treinador aqui no Brasil realmente não tem um dia de paz. Essa é a verdade. Isso daí em todas as divisões. Aqui no Amazonas, por exemplo, o cara perde um ou dois jogos, pronto, já é demitido. Como a gente está vendo aí, um monte de treinadores aí sendo demitidos aí com uma derrota, sabe? É algo bizarro, é uma falta de planejamento. Porque, como eu falo, isso daqui, aqui no Brasil, parece que os caras não tem muito isso, né? Toda vez que você for contratar um treinador, você tem que avaliar o modo de trabalho dele, qual é a estratégia dele, como ele faz o time jogar, porque cada treinador tem uma formação aí que gosta de levar em campo, né? Por exemplo, tem uns que gostam de um esquema mais ofensivo, tem outros que é um esquema mais defensivo. E nisso, né, ele vê ali os jogadores que estão aí no elenco para poder utilizar, né? E muitos jogadores acabam também sendo prejudicados por conta disso, porque acabam ficando de fora aí do esquema tático aí da equipe, porque realmente o treinador não gosta de jogar com um determinado jogador, né, que joga numa posição. Então, é complicado. Então, isso até influencia aí também nas contratações, né? Porque tem treinador que não procura certos jogadores porque não faz parte aí dos planos aí do esquema tático dele, né? De jogo. Então, é complicado. Então, quando um dirigente vai aí para o mercado procurar um técnico, ele tem que avaliar tudo isso para poder contratar. Então, assim, os dirigentes aqui do Brasil não tem muito isso, né? Eles veem aí quem tá livre aí no mercado e traz, né? Ah, tá aí o Diniz livre, então traz ele para cá. Ah, tá, deixa eu ver quem mais aqui, o Joel Santana, então traz o Joel de volta aqui para ser treinador. Então é tipo isso, é ver um nome que tá ali no mercado que tem um renome e traz, né? Não tenta avaliar se o treinador realmente se encaixa realmente na filosofia aí da equipe, né? Do modo de jogo que a equipe tem, né? Não. Vê aí o nome que tá ali livre e traz, né? O que realmente acaba atrapalhando realmente o andamento das coisas. Então, assim, eu acho que só colocar a culpa no treinador é tampar o sol com a peneira. Tem que avaliar todo um contexto. Até porque tem muito jogador também que joga com má vontade, parece que não gosta do treinador. E aí, né, entra em campo com corpo mole, né? Como a gente fala aqui no ditado do futebol. Então, eles fazem de propósito para poder fazer o técnico cair. Então, tem muito jogador também que faz isso, né? Não é à toa também quando o técnico cai, né? O técnico é demitido, aparece esses jogadores aí e fica colocando indireta aí no Twitter ou X, né? Antigo Twitter, ou também nas outras redes sociais, né? Então tem muito jogador que é assim, que aproveita o momento para poder largar a porrada no treinador, porque não gostou do trabalho dele, não gostou de uma atitude. Então tem muito disso, né? Então é uma série de fatores que realmente fazem uma equipe não jogar bola, não render o que renderia, né? Aí com os jogadores que tem, né? Então assim é complicado. Então assim, só mudar realmente o treinador muitas vezes não funciona, não vai trazer bons resultados. Às vezes dá certo, por exemplo, no Vasco, o Vasco contratou aí o Renato Gaúcho e o Renato até que parece que deu um jeito, né, na equipe, a equipe começou a jogar melhor do que estava jogando com o Diniz, mas mesmo assim é algo que pode ser de momento. Não vai dizer que realmente a equipe vai brigar por título. Pode ser que aconteça,
possa, mas você mudar as coisas da água por vinho de uma hora para outra é meio complicado. Não é tão fácil assim como as pessoas pensam que é, né? Então, é preciso também ter paciência para poder ver o trabalho do treinador. Se der certo, beleza. Mas se não der, né? Aí tem que avaliar até que ponto realmente a culpa é exclusivamente do treinador. Porque, como falei, muitas vezes não é só do treinador. Tem uma série de fatores que contribuem aí para um péssimo momento aí da equipe. Então, assim, pessoal, então o Diniz, eu acho que, sinceramente falando, eu acho que possa ser que dê certo no início, mas o Diniz realmente está sendo um treinador que não está fazendo bons trabalhos. E eu acho que ele, à frente do Corinthians, eu acho que não vai dar bom. É a minha opinião. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like aqui para poder dar uma força aqui pro canal. E caso você não seja inscrito, já se inscrevam aqui no nosso canal, pessoal. E também não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo daqui do canal. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por tudo e a gente se vê aqui no próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima!